Sempre as mãos para cá, vamos orar. Deus, eu quero, justamente na igreja, colocar a vida de cada criança, colocar nesse mãos. Todo uso a pessoa que vai falar com elas, dar aula, que elas possam entender e compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Olhem. Diz assim, Salmos número 25, versículo 14. Fique com a sua Bíblia aberta em Salmo, tá bom? Diz assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Dará a conhecer a sua aliança. Por favor, mais uma vez, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero louvar o teu nome por esta noite, pela tua palavra, que é digna de toda aceitação, ela é alimento para as nossas vidas. Eu quero te louvar porque o Senhor tem estado no nosso meio, o Senhor vai te falar aos nossos corações, que toda mente embotada agora seja liberada e que possamos compreender e entender os teus desígnios para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Existem várias formas de você procurar entender, compreender os desígnios de Deus. Tem várias propostas que as pessoas colocam para você saber se é de Deus ou não é de Deus. Às vezes nós nos confundimos sobre como saber se o que eu estou fazendo é de Deus ou não. E de imediato a gente corre para uma pessoa mais santificada, ou mais avivada que você, que tem um pouquinho mais de intimidade com Deus do que você. E aí você chega para a pessoa e fala assim, fala para mim o que está acontecendo. Quando as pessoas me procuram, eu já falo de imediato, eu não sou vidente, sou pastor. E uma das coisas que ficaram bem nítidas para mim nessa tarde, estudando um pouquinho esses salmos, é a forma com que ele foi escrito. Esse salmo é um grito por ajuda, é um lamento de Davi por ajuda. Até que o salmo começa dizendo, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Isso aqui é de alguém que está passando por um problema muito sério, com o coração aflito, angustiado, nervoso. E automaticamente, quando você vai para o final dos salmos, ele estende isso a toda a congregação de Israel. Isso quer dizer o quê? Aquilo que você pede a Deus, aquilo que você sente, é estendido a toda a congregação, é estendido à igreja também. Porque o pedido que você faz, ele alcança quem está do seu lado, se você crê nisso. Porque eu creio que quando um é abençoado, todos são. Você crê nisso? Não? Amém? Tanto é que a palavra de Deus, ela se completa. Porque se nós aprendemos a viver como o corpo, nós vamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E muitas coisas acontecem no seio cristão, menos isso. Por que eu estou dizendo isso? Quando você olha, e começa a perguntar para a sua própria história, como que eu vou saber os segredos de Deus? Aqui tem todas as dicas para você ter aqui na sua vida, procurando entender isso. Porque o ser humano é fissurado pela manhã, não é verdade? O ser humano é meio místico, quer saber o que acontece. O que vai acontecer daqui a pouco? Eu não quero nem saber o que vai acontecer daqui a pouco. Quando eu falo de segredos de Deus, quando eu falo disso, eu fico imaginando. Na época eu era seminarista, com uma moça, toda paramentada, que parou numa parada de ônibus, e perguntou assim, deixa eu ler sua mão? Eu falei, deixo, só se você deixar eu ler a sua. Ela não deixou eu ler a mão dela e eu não deixei ela ler a minha. Eu falei, por exemplo, Deus te abençoe. Ela ficou muito brava. Porque, querida, a nossa história, ela não está escrita na palma da nossa mão. A nossa história não está escrita em qualquer lugar. A minha e a sua história, desde o começo até o fim, já está escrita no altar de Deus. Deus está na nossa mão. Você crê nisso? Mas como saber? Porque são vários acidentes que acontecem na vida do ser humano, depois da sua caminhada. Vários percalços, várias dificuldades, várias barreiras. Muitos ficam pelo caminho por não entender e compreender os desígnios de Deus, que não são fáceis de ser compreendidos. Quando a gente olha para a história de cada um de nós, a gente quer ficar só com a parte boa. A gente nunca quer ficar com a parte ruim.
Nós nunca desejamos lutar às vezes por alguma coisa, porque isso às vezes veio em nós. Carregamos isso. O que eu tenho visto são seres viventes, vou falar nem cristãos, seres viventes em todas as áreas, querendo só o melhor, o pior. Mas o salmista, ele nos revela algumas coisas muito interessantes, porque o Senhor confia os seus segredos a alguém. A quem o Senhor confia os seus segredos? Tem vários exemplos na palavra de Deus. Esse aqui é um pedido pessoal que acaba sendo lançado para toda a congregação de Israel. Este é um salmo cantado, vivenciado por Davi, um salmo que você olha no contexto dele, né, e você nota que isso tem que estar em nós. Nós começarmos a leitura do salmo, você vai começar olhando, pega aí sua Bíblia, nós vamos passear nele. Diz assim: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Deus meu, em quem eu confio. Qual seria as qualificações de Davi para você e para mim nessa noite dentro desse salmo? Esse simples versículo lido para você, ele tem vários ensinos para mim. Porque quer queira, quer não, a gente olha para a vida de Davi, e Davi é um compêndio de ensino. Porque se eu falar para você, Davi não nasceu rei. Quando eu procuro falar um pouquinho do pastor Davi, eu começo da base. Porque nós, às vezes, temos a tendência de começar pelo rei Davi, não pelo Davi pastor. Muitos pregadores começam pelo rei Davi. Quando eu falo de Davi, eu penso que Deus tirou todas as muletas dele, todas, até chegar ao final. Como assim, pastor? Você começa olhando para a vida dele desde o nascimento. Aonde estava Davi quando o profeta desceu para ungir o novo rei de Israel, pastoreando ovelhas? Ele chegou, foi ungido e imediatamente Deus o colocou no trono. Foi isso que aconteceu? Não. Quando nós nos convertemos, às vezes a gente quer que sejamos colocados naquele lugar de destaque, tudo resolvido, tudo pronto, mas não é assim que funciona. Eu procuro colocar para as pessoas da seguinte forma: olha, Deus te chamou para reinar, Deus te chamou para ser cabeça, não cauda, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas Deus também te chamou para enfrentar dificuldades e problemas. Mas Deus também disse a você o seguinte: eu vou com você. Aonde você pisar, eu piso com você, só que tem uma qualificação que eu quero que você tenha. E essa qualificação, muitos falam, né? Quando eu falo muitos, começa por aqui, ó, por cima. Não é por baixo, não, começa por cima. Qualificações dessas que faltam para nós, porque o ser humano comum, o cristão comum, preste bastante atenção nisso, o cristão comum não sabe o que é sofrer no nome de Deus. O cristão comum não entende o que é servir a Deus de fato, de verdade. O cristão comum, ele simplesmente vivencia uma religiosidade e vivencia gotas homeopáticas daquilo que é o poder de Deus para você história, para as nossas vidas. Você não pode ser um cristão comum. Você pode ser, amém? Amém. Eu não ouvi. Amém. Né? A gente tem que procurar entender isso. O que Davi tinha então, pastor? Isso aqui só na introdução, olha para a persistência dele. O que é ser persistente? Permanecer naquilo que foi chamado. Davi é ungido rei, legal, pastorzinho de ovelhas, ungido rei, mas voltou a pastorear ovelhas. Seus irmãos tinham problemas com ele. Davi só foi rei Israel porque era a família mineira. Porque pastor, o pai dele manda levar queijo para os seus irmãos. Leva lá um queijinho, alimento para os seus irmãos que estão na batalha. Quantos de nós já recebemos do Senhor promessas que ainda não se cumpriram? Se eu for abrir o microfone aqui, você tem, eu tenho, cada um de nós temos. Querido, promessas que nascem da boca de Deus, da vontade de Deus, elas não deixam de ser cumpridas na vida de ninguém. Mas tem que nascer na boca de Deus, da vontade do Senhor, não da boca do homem. Porque no tempo presente, muitas coisas têm sido ditas que Deus não mandou dizer. Isso é bíblico.
Isso é livre. Agora, o que Deus quer, sabe? Deus quer pegar você e começar a colocar em você esse desejo, porque isso aqui é simples, esse salmo é objetivo. O que o versículo 14 diz? O que ele fala para nós? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A pergunta básica aqui é: Davi tinha intimidade com Deus? Se você fizer assim, eu vou entender o que você está entendendo. E ele obteve do Senhor várias respostas. Então eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: que a desistência pare de fazer parte da tua história. O que eu quero dizer com isso? Não desista daquilo que é projeto e plano de Deus para a tua vida. Davi não desistiu de ser rei. Davi começou a experimentar o reinado depois de alguns tempos. Nós vamos ver na história de Israel alguns personagens bíblicos que tinham intimidade com Deus, e Deus revelou coisas seríssimas para essas pessoas. Talvez você tenha ideias no seu coração, você tem personagens bíblicos no seu coração, e você diz assim: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Mas para ser igual a essa pessoa, você precisa caminhar e entender o que ele fez. Ninguém chega pronto. Todos nós somos forjados e formados pelo calor da vida e da batalha. A intimidade do Senhor é para quem? É para você que teme a Deus. É para você que entende o que é isso, o que é temer a Deus. Se você pega o versículo 5, ele diz: a minha esperança está em ti todo o tempo. Em todo o tempo a esperança desse camarada estava em Deus. Você sabe o que é esperança? Se você definir o que é esperança, a gente vai ter várias colocações. O que é esperança? O que isso significa para a vida da igreja? Querido, esperança nada mais é do que aceitar o quê? Esperança nada mais é do que aceitar o quê? Primeiro, o tempo de Deus. Esse é o mais cruel. O tempo de Deus. Nós somos uma geração de imediatistas. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade em esperar. Eu faço faz, não consegue rolar, já começa a mexer, quero fazer. Eu tenho dificuldade de esperar. Não consigo, vai fazer ou não vai? Eu vou lá e faço. Nós somos essa geração. E o imediatista, ele sofre um pouco mais do que aquele que entende o que é esperar. Porque o tempo de Deus, querido, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, para você que está assistindo aí pelo Facebook, o tempo de Deus é o tempo de Deus, e eu, como cristão íntimo de Deus, eu tenho que me qualificar ou me enquadrar dentro daquilo que é padrão de Deus. Eu não posso chegar para Deus e dizer: Deus, este é o meu padrão, se enquadre nele. Deus não vai se enquadrar no seu padrão, mas é no padrão de Deus que eu tenho que vivenciar. Isso é o que o salmista quer nos apresentar nessa noite. É o Davi mostrando para nós: olha, tem que haver persistência. Repita após mim: tem que haver persistência. Esperança é isso, querido. Esperança é aceitar o tempo de Deus. E é isso que Deus quer para você nessa noite. Se você quer promessas se cumprir na tua vida, aceite o tempo de Deus. Mas tu não consegue ver o tempo de Deus? Eu não sei. Você sabe? Fala para mim que eu quero saber. Deus é soberano, a gente sabe disso. Deus é todo poderoso, a gente sabe disso. Foi falado aqui que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. A gente sabe disso. Deus cuida de nós, a gente sabe disso. Mas como é difícil aceitar o tempo de Deus. Se você pega o pessoal que trabalha no campo mais antigo, ele sabe exatamente a hora que vai chover, a hora que não vai chover, qual é o momento ideal para tombar a terra, para o momento ideal lançar a semente. Porque semente lançada demora a nascer.
Eu gosto muito do trigo, da passagem da palavra de Deus. Quando o trigo é lançado na terra, o primeiro passo é morrer. Para você. Só espera. Guarde isso. Só sabe esperar quem já morreu para si próprio e nasceu para Deus. Isso é esperança. Pesquisando esse salmo, eu encontrei uma definição interessante que essa se enquadra perfeitamente nessa noite. O que é mais então esperança, pastor? Se é aceitar o tempo de Deus, o que mais que eu tenho que aceitar? Aceitar que Deus é muito mais sábio que você. Eu tenho que aceitar o tempo de Deus e a sabedoria de Deus, porque Deus é sábio ou não. Mas às vezes a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Se você pega, não, tem que ser assim. Jonas quis dizer para Deus: não, Deus, não vai dar certo pregar lá, eles não vão crer. Toma o rumo distante daquele que Deus gostaria para aquele momento de Nínive. E acaba sofrendo consequências terríveis em relação à questão de Deus. Querido, Deus é sábio. E Deus criou um ser inteligentíssimo que é você e eu. Você quer saber quanto é a sabedoria de Deus? Olha como Ele te formou, como Ele te criou. Olha a sua mente, olha como você processa as suas ideias. Nunca se esqueça que nós fomos gerados, criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente precisa entender que é necessário conhecer a Deus dia após dia, momento após momento. Foi me dada a incumbência de ler um livro. Comecei a ler este livro hoje, 15 minutos, eu li 30 páginas. Eu fiquei pensando na colocação deste autor em relação ao rei Ezequias. Deus acrescentou 15 anos a Ezequias, sim ou não? Sim. Ele aproveitou? Eu nunca tinha olhado para essa visão que este autor coloca. Depois você vai ler como ele aproveitou os 15 anos que Deus deu a ele. Aí você vai me falar se ele aproveitou bem ou não. Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos a diferença no presente século. E simplesmente temos murchado a cada dia que passa, porque as coisas não têm acontecido na rapidez que eu e você desejamos e queremos. Deus tem algo preparado para você e para mim. Você crê nisso ou não? Aceite o tempo de Deus. Por quê? Porque eu vou saber qual é o tempo dele, eu vou descansar nele quando eu passar a ser como este homem. Vou passar a entender que a persistência tem que fazer parte da minha vida. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Vou colocar no plano. Você espera em quem? Eu espero em Deus, todos os dias. Quer um exemplo prático, simples e objetivo, e vale a pena esperar em Deus? Olha para o filho pródigo. O pai sentava na varanda todos os dias. A palavra de Deus registra ali que ele ficava esperando o filho. Aquilo ali é uma simbologia de Deus esperando o filho. A paciência. Deus é paciente. Você crê nisso ou não? Fala amém bem forte, porque senão eu e você já esperaríamos triturado. Deus tem paciência com você, tem que dizer comigo. Deus é bom. Agora, por que eu não consigo simplesmente absorver os propósitos de Deus na minha vida? Deus criou você perfeito. Deus criou você perfeito. Você é aquilo que você escolhe ser, camarada. Você é aquilo que você escolhe ser, irmão. Se você é fraca na fé, você escolheu ser fraca na fé, porque o Deus que você cantou que adora é forte, mas você é fraca porque você escolheu ser fraca.
E vice-versa, a pessoa fala assim: eu estou muito cansado, estou quebrado, estou moído. Então vai se fortalecer no Senhor, consciente, sabedor de que a minha força está em Deus, meu refúgio está em Deus, Ele é o meu baluarte, Ele é a minha segurança, Ele é a minha coluna. Vai se fortalecer nele. Mas como saber, pastor? Intimidade, persistência, insistir. Esperança aceitável, tempo de Deus e a sabedoria de Deus. Senhor, eu quero crer nisso. Na introdução ainda, qual o tema, pastor? Segredos de Deus revelados. Quem não gosta de um segredo revelado? O ser humano tem tanto bichão que fala assim: eu quero te contar um segredo. Aí eu não conto, mas você não dorme à noite, porque eu te conto um segredo. Um dia falaram para a minha neta na escola: eu vou contar um segredo, só que pode contar. Eu fazia para saber qual é o segredo dela, ela não contava. Vovô, é segredo. Não, mas como que é segredo, filho? Você tem que falar para o vovô o que aconteceu. É segredo, é culpa do pai dela. O pai dela que ensina essas coisas. Mas isso você tem que contar para o vovô e para a vovó. Ela não contou. Eu fiquei no chão. Mentira, brincadeira. Segredos de Deus. Você já imaginou você começar a conversar com Deus como eu estou conversando com você? Já imaginou isso, né? Deus, bate um papo, vamos conversar. Quero expor para ti os meus problemas, as minhas dificuldades, e quero ouvir o feedback do Senhor. Qual é o feedback de Deus para a tua vida, queridos? A gente nem dá tempo de Deus falar, a gente já está saindo. Eu fiquei hoje meditando nesse salmo, ouvindo um ensino de música cantada, gritada ali. Até brinquei um pouquinho. E eu fiquei pensando: Deus, por que a gente não consegue simplesmente entender que muitos vão vir contra mim? A minha história vai ser uma história realmente difícil, né? Mas eu persisto, eu quero insistir em Ti, porque o Senhor precisa lembrar das tuas misericórdias, das tuas bondades. O salmista diz isso: lembra, Senhor, da tua misericórdia, da tua bondade. Deus é misericordioso, é bondoso. Então que Ele persista. Quando eu falo de persistência, eu olho para o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Ele diz para Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, persista, insta, quer seja oportuno, quer não, cumpra cabalmente aquilo que lhe foi confiado. E eu dava essa palavra para você também, irmão. Aconteça o que acontecer na tua vida, quer seja oportuno, quer não, insta, pregue, ensine, testemunhe do amor de Deus. Não desista dos propósitos de Deus, porque tem aquelas pessoas que estão para conquistar, eles retrocedem e deixam de conquistar. Como é difícil fazer o caminho novamente. Porque quando a gente deixa de crer, a gente passa por frustrações, decepções, nós ficamos amargurados, chateados com Deus, entristecidos com o Senhor. Nosso coração endurece de tal forma que a gente não consegue deixar a palavra entrar, e tudo aquilo que é falado e ensinado você não consegue absorver, e a vida cristã torna-se problema, torna-se chata. Estar na igreja torna-se dificuldade, torna-se problema, porque o meu coração está fechado, porque eu não tenho nada para falar de Deus sobre a minha história. Eu não consigo ver Deus agindo em nada, porque o teu coração está tão endurecido, que a palavra não entra mais. Você apagou o Espírito que estava dentro de você, você desistiu. Não desista, persista, porque o trono foi reservado para mim e para você. Se você vir, aplaude o Senhor para acordar. Dentro da introdução, outra coisa interessante para saber o segredo de Deus: reconheça que é pecador. Ninguém gosta de você falar que é pecador. Você é uma pecadora. E eu também. Pode rir, mas não deixa. Nós pecamos, crescemos na glória de Deus.
Você reconheça isso. Mas ao mesmo tempo que eu sou pecador, a palavra de Deus diz o seguinte no versículo 8. Pega aí sua Bíblia. Fala assim: eu sou pecador. De novo. Eu sou pecador. Fala para o inferno ouvir então. Eu sou pecador. Só aquela parte lá, esse meio aqui não é não? Você é tudo justo aqui pro céu. Vem cá que eu vou orar, você vai morrer. Já. Fala de novo. Eu sou pecadora. Olha o que diz aí, gente. Bom e justo é o Senhor. Diga amém. Amém. Ó, Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Por isso mostra o caminho aos... A quem Deus mostra o caminho? A quem Deus mostra o caminho, irmão? Nós. Como saber o caminho? Reconhecendo que você é pecador e precisa dele. Ninguém quer certinho não, irmão. Pastor, você pode jogar comigo? Ninguém, o pastor Zacarias, né? Ninguém é certinho não. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, do perdão de Deus, da manifestação desse mover de Deus, amém? Você sabe como, né? O apóstolo Paulo define isso, não que você tenha que viver pecando para saber a graça de Deus, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Mas isso não quer dizer que você tem que viver pecando. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, simplesmente porque Deus é bom e justo. Mas eu não posso pegar as facilidades da Escritura e transformar isso em simplesmente um ensino. Porque o caminho do Senhor, ele é apertado, ele é justo. E você pode perceber que, embora tomemos todos os cuidados em relação à vida cristã, os cuidados em relação à caminhada de fé, nós não conseguimos detectar ou enxergar os desígnios e os propósitos de Deus, porque a gente começa a viver para nós mesmos. Bom e justo é o Senhor. Quer começar a entender os propósitos de Deus? Reconheça quem você é, de fato, de verdade. Não sou merecedor de nada. Não preciso alisar minha autoimagem, porque quem sou eu? Eu não sou ninguém. Quem é você? Você não é ninguém. Encontrei um rapaz lá no Termas. Eu estava andando lá. Ó, o pastor foi no Termas. Eu fui ficar atrás da minha filha. Né, filho? Fica atrás de você, tá? Deixar minhas preciosas andar sozinha, por nada. Eu estava andando lá, depois que eu descansei um pouco, eu fui procurá-las para comer. E tinha um grupo assim: ah lá o pastor! Eu olhei e falei: mas até aqui? Aí eu fui lá: tudo bem? Ô pastor, para o senhor. Aí passou, estou lá. Aí desce um ser no tubogão. Aí sai lá meio assim, atordoado: ô pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ô pastor, como o senhor está? Eu estou bem, você. Agora eu estou bem. Mas quando eu saí do esquadrão da vida, eu tive um problema. Eu fui me envolver novamente com as drogas. Primeiro fui lá, comprei 10 pedrinhas, depois fui lá, comprei 30, depois fui lá, comprei 60, e depois fui lá, comprei 100 uma vez. Mas depois que a minha esposa engravidou, eu entendi. E depois disso nunca mais usei nada. Passou aqui pelo grupo aqui, Gavi, é um garoto que está bem. Mas eu ouvi aqui e fiquei pensando como que Deus é bom e justo. Sabe por que Deus é bom e justo? Porque se Deus não fosse bom e justo, ia chover só no seu terreno. A chuva cai só lá na sua casa. Cai no campo do ímpio também. Cai nas terras do ímpio também. Eu fico me perguntando: Deus, o que o Senhor é em relação a essa sociedade tão afastada do Senhor? Porque Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo,
E Deus diz assim: se aqueles que são maus sabem fazer boas dádivas às pessoas, imagine o Deus que você serve, como Ele vai te servir se você começar a ter intimidade com Ele. Se você começar a andar nos caminhos dele de fato, de verdade. E não é fácil, irmãos. Não é fácil andar nos caminhos do Senhor. É muito difícil, mas reconheça: Deus, eu sou um pecador, mas tu és bom e justo. Outra coisa que a gente encontra na introdução desse salmo, você pega Davi, era um cara obediente. Ele obedecia. Davi vai lá levar queijo. Davi aprendeu a obedecer os pais para aprender a obedecer a Deus. Por que Saul teve o seu reinado tirado? Porque ele desobedeceu. Porque ele desobedeceu. Qual outra coisa que a gente encontra? Reverência. Querido, muitas pessoas não têm reverência com Deus. O que seria reverência? O que é reverência? Vai lá, o que é reverência? Respeito, o que mais? Temor, o que mais? O que é reverência? Estou fazendo uma pergunta, responde aí. Ajuda eu, o pregador, né? O que é reverência? Você tem isso? Você respeita Deus? Você honra a Deus? Se os jovens querem entender o que é reverência, olha a roupa que vocês usam, vocês vão entender se vocês são reverentes ou não. Principalmente as meninas. Reverência. Os meninos, se você quer saber se você tem reverência a Deus, olha como você trata seus amigos, ou seu namorado, sua namorada. É isso aí. O que isso aqui nos revela, gente? O que esse Salmo 25 mostra para nós? Davi estava esperando e ele continuou esperando. Se você pega o finalzinho do Salmo, vou mostrar para você. Pega aí sua Bíblia. Pega aí. Você quer ver, ó? Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Ele diz aí no 18: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Gente, ele orou e continuou esperando. Você orou, continuou esperando, mas desistiu. Quando a gente desperta as pessoas para campanhas de oração, é para que você continue crendo no sobrenatural de Deus, para que você não pare. É simplesmente uma metodologia, uma ferramenta, para você entender. Mas hoje o que nós precisaríamos é ter o nosso coração totalmente aberto para Deus. E um coração aberto para Deus, cheio da palavra de Deus, vai nos levar a criar um ambiente todo espiritual. Porque o que está faltando na vida da igreja é criar um ambiente espiritual, é criar um momento espiritual para que o milagre de Deus se manifeste. E esse ambiente espiritual passa por um caminho de santidade, passa por um caminho de reverência, passa por um caminho de persistência, passa por um caminho de preparação. Você veio hoje, você se preparou para estar aqui? Como que você entrou aqui? Como você cantou, tocou? Ou simplesmente você foi lá na sua casa, pegou o seu traje, a sua coragem, né, a sua canseira e veio para a igreja? Como você entrou? É isso que faz toda a diferença, irmãos, porque a gente tem que criar. A gente pega aquela questão assim: ah, pastor, simplesmente a presença de Cristo é tudo. O que, amado? A presença de Cristo é tudo. Mas Cristo está em você, Ele habita em você, Ele é 100%. É isso que tem que fazer diferença. Nos reunimos, fazemos a coisa andar, a máquina funcionar, mas a gente está persistindo, insistindo.
que você tem que fazer comigo? Como que eu vou saber então, pastor, os segredos de Deus? Qual a tua experiência com Deus, irmão? A gente consegue matar Deus dentro de nós, sabia? Fique afastado de Deus para você ver se mata Deus em você. Aquele camarada que começa a dizer que não precisa de igreja, não precisa de ninguém, que não precisa de palavra, não precisa de ninguém, esse já está morto faz tempo, não sabe. Eu preciso de igreja, eu preciso de Deus, eu preciso estar com os irmãos, eu preciso de orar, eu preciso de buscar esse. Davi nos ensina. Agora, guarde que eu vou te falar. Deus tem prazer em revelar os seus segredos. Para quem? É uma pergunta. Para quem? Vou perguntar para o cantinho aqui. Vocês falam assim, pastor, por que o senhor fica quietinho? Para quem? Você não é só Deus está me revelando algo. Queridos, nós somos especialistas em querer revelação boa, né? Revela algo de Deus, por favor. Aí Deus fala assim, seu pecador, seu mentiroso. Aí você fala assim, não é de Deus, não, você é do diabo. Já viu quando você foi lá naquela igreja, a irmã revelou algo através de Deus para a tua vida, falando que você é consistente. Deus não é do capeta. Eu queria que ela falasse que eu fosse ter dinheiro, um emprego bom. Mas Deus revelou para você que você precisa trabalhar esse tipo e ser honesto. Deus abençoa a coisa justa em Deus, do que o homem cortou ou sujou. Primeiro você tem que consertar, para depois Deus agir. Você pode dizer amém? Amém. É assim que funciona. Para quem Deus tem vontade de revelar então, pastor? Batatinha. Já viu quando você fala assim, quem que é a pessoa mais íntima que você tem? Você quer casar, quem é a sua pessoa mais íntima? Aí você conta as coisas para sua esposa ou não? Contar ela é papagaio, ela conta para todo mundo. Você viu? Conto mais nada. Para quem você conta? Não tem aquela pessoa assim, eu quero é íntimo. Aí você fala assim, íntimo até demais. Para quem, irmãos, Deus quer revelar os segredos dele para os íntimos. De 0 a 10, qual a tua intimidade com Deus? Não conta não, só pensa. Se eu chegar para você e falar assim, escreva Deus para mim. Só pensa. Como é Deus para você? A gente fala assim, Deus é um ser distante. Deus é um ser distante porque você é distante dele. Por isso que Deus é distante. Eu até falei no ensaio comigo aqui do louvor. Não era nem para eu cantar, já para cantar. A gente cantou aquela música que tiraram do baú. Preciso de ti, preciso de Deus. Eu falei para você, nossa, a presença de Deus aqui no ensaio. No ensaio. Aí eu fico me perguntando, Deus, vamos estender isso por mim. Vou dar um recado para quem ministra. Se você não tiver intimidade com Deus e buscar, não vai acontecer nada. Para quem toca a mesma coisa. Não adianta vir aqui tocar bateria, irmão, sem intimidade com Deus, não nada, tocar teclado, buscar. A gente fica esperando algo acontecer das pessoas, a gente fica aquela coisa, né? Eu preciso, mas tem que começar em quem? Em você. Se você tem intimidade com Deus, o Senhor, a intimidade dele é para aqueles que buscam, para que teme ao homem que teme ao Senhor. Ele instruirá o que deve escolher e fazer, irmão. Deus vai te instruir. O que eu devo fazer? Eu falo, Deus,
Por causa do teu nome, Senhor, eu preciso. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Você pode dizer amém? Amém. Querida, a nossa descendência é fragilizada porque você é fragilizado. Por que às vezes a gente tem jovens fragilizados? Porque você que é pai fragilizado, você que é mãe fragilizada. Porque ele não vê em você o quê? Essa intimidade, então ele não vai querer também. Pensa nisso, isso aqui não é uma cobrança, é você entender que os propósitos de Deus, os desígnios de Deus estão sendo revelados naqueles que têm intimidade com Ele. Já viu a alegria daquele povo que vai lá no meio do mato lá? Está falando até dentro da boca, mas está glorificando a Deus, exaltando a Deus. Porque tem intimidade, gente. A camarada está lá trabalhando, olha, tem mais, viu, gente? Começa a trabalhar às vezes cedo. Tem gente que vai no monte, com criança, igual a sua, no vento. Eu falo assim, é louco. Mas vai ver a vida do camarada, está feliz da vida. Ele nessa vida pode te tirar tudo, menos a alegria que nasce da vontade de Deus. Pode te tirar tudo, menos a certeza de que um dia você vai estar com o Senhor. Porque aquilo que você passa aqui não se compara à glória vindoura. Você pode dizer amém? Não se compara. Então, o que você precisa? Deus tem prazer em revelar a vontade dele para você. Mas, gente, vamos ser sinceros, vamos facilitar para Deus, né? Não que Deus precise de facilidades. Ele é Deus soberano, ele faz, não. Independente de você, ele vai fazer mesmo. Tem muita gente recebendo dessa de carona, gente. Você está recebendo de carona, pastor? Tem que falar essas coisas ali, ó. Brincadeira. Te receber de carona. Eu era cético. Brigava. Teólogo. Eu tinha o maior filho com a minha esposa. Eu era cético, assim, para com isso. Você está louco, uma viagem, não. Eu não sei quem temperou quem. Mas muitas coisas eu não acreditava, gente. Eu não acreditava. Demônio que ele não estava no pé do ouvido dele, sabe o demônio dele. Quando você olha a pessoa, hoje eu recebi uma ligação que passou lá de Mogi, pastor, me ajuda, eu estou com um problema assim, se assado. Meu irmão, você está com um problema? Não. Mas esse problema não é seu, de Deus. É só orar que funciona. Orar, é intimidade. Se você pega, eu vou deixar aqui para você, ó. As aulas vão começar, né? 4 personagens bíblicos. Isso aqui é só a introdução. 4 personagens bíblicos. Mas eu vou ser breve, para você vir na igreja se não vem de novo. Senão você não vem na igreja mais, porque demorou muito o culto. Pega Gênesis 18, 19. Não vou ler. Qual é a história narrada em Gênesis 18, 19? Quando a gente fala de revelar intimidade, eu não posso deixar de citar isso. Você vai ter um filho. Deus revela isso aí. Por que, gente?